Pessoal, mais uma vez voltamos aí. Teve um probleminha no vídeo anterior, mas agora eu consegui corrigir. Estava errada ali uma resolução, tá bom, pessoal? Registrar de uma forma diferente. Vamos retornar aqui ao mesmo ponto. Então, como nós estávamos falando anteriormente, né? Continuando aí o vídeo, esse vídeo vai estar em duas partes, tá bom? Nós estávamos nessa questão, né? Questão aqui que falava do posto, vou voltar aqui, tá? Do posto. Então lembre-se, nós tínhamos 5 postos e a distância entre eles era de 500 metros, né? Bem, então ele pede aí, qual é a velocidade média desenvolvida pelo carro no trecho compreendido entre os postos 2 e 4? Então, velocidade média entre os postos 2 e 4 é a posição do posto 4, que é o final, menos a posição do posto 2, que é o inicial, dividido pelo tempo em que ele passa pelo posto 4, menos o tempo que ele passa pelo posto 2. Bem, então a velocidade média desenvolvida pelo carro entre os postos 2 e 4 é o seguinte: a posição no posto 4, pegando aquela relação que eu falei, né, começando com o posto 1 como sendo a origem, assim, sempre acrescentando 500 metros para cada posto, né? Então, no posto 4, a posição dele é 1.500 metros. E no posto 2, 500 metros. Então, ficaria 1.500 menos 500. O tempo que ele passa pelo posto 4, distante, 71,1. Pessoal, mais uma vez voltamos aí. Teve um probleminha no vídeo anterior, mas agora eu consegui corrigir. Estava errada ali uma resolução, tá bom, pessoal? Registrar de uma forma diferente. Vamos retornar aqui ao mesmo ponto. Então, como nós estávamos falando anteriormente, né? Continuando aí o vídeo, esse vídeo vai estar em duas partes, tá bom? Nós estávamos nessa questão, né? Questão aqui que falava do posto, vou voltar aqui, tá? Do posto. Então lembre-se, nós tínhamos 5 postos e a distância entre eles era de 500 metros, né? Bem, então ele pede aí, qual é a velocidade média desenvolvida pelo carro no trecho compreendido entre os postos 2 e 4? Então, velocidade média entre os postos 2 e 4 é a posição do posto 4, que é o final, menos a posição do posto 2, que é o inicial, dividido pelo tempo em que ele passa pelo posto 4, menos o tempo que ele passa pelo posto 2. Bem, então a velocidade média desenvolvida pelo carro entre os postos 2 e 4 é o seguinte: a posição no posto 4, pegando aquela relação que eu falei, né, começando com o posto 1 como sendo a origem, assim, sempre acrescentando 500 metros para cada posto, né? Então, no posto 4, a posição dele é 1.500 metros. E no posto 2, 500 metros. Então, ficaria 1.500 menos 500. O tempo que ele passa pelo posto 4, o instante, 71,9. E o instante que ele passa pelo posto 2, 24,2. Então, fazendo essa diferença tanto em cima como embaixo, 1.500 menos 1.000, desculpa, 1.500 menos 500 dá 1.000. 71,9, que é o tempo, o instante que ele passa pelo posto 4, menos 24,2, que é o instante que ele passa pelo posto 2, dá 47,7. Fazendo essa divisão, nós chegamos ao valor de 20,96
metros por segundo, tá? Você pode também arredondar aí para 21 sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Facinho, né? Aí na B ele fala o seguinte, ó. É possível afirmar que o movimento do carro é uniforme? Justifique a resposta. Então vamos lá, mantendo a mesma situação, eu vou pegar aqui, tem um erro aqui, tá gente? Aqui é S3, tá? Vocês me desculpem aí, beleza? Eu vou deixar esse slide disponível para vocês e no slide eu vou corrigir aqui o S3, tá bom? Foi um errinho aí que eu acabei esquecendo de corrigir. Então vai ser assim, eu escolhi agora, em vez de, de analisar com relação ao mesmo referencial do exercício da letra A, eu vou agora usar referenciais diferentes, o referencial do posto 3 com relação ao posto 5. Observe que o percurso é o mesmo, vai ser 1000. Mas o tempo, será que ele vai gastar o mesmo tempo para passar por esses dois postos? Ou melhor, você acha que a velocidade dele, para que ele passe entre os postos 3 e 5, é o mesmo do posto 2 e 4? Então, se o movimento do carro for uniforme, deve ser o mesmo. Agora, se não for, vai ter que dar um valor diferente. Então, vamos conferir para ver se vai dar isso mesmo. Então, a posição do posto 5 é a posição 2.000 metros. E a posição do posto 3 é a posição 1.000 metros. O tempo, ou seja, o instante que ele passa pelo posto 5 é de 116,1 segundo. Vamos deixar claro aqui que eu esqueci de falar, mas é em segundo. E o instante que ele passa pelo posto 3, 50,7. Então, em cima, 1.000, 2.000 menos 1.000 é 1.000. Agora, olha embaixo, 116,1 menos 50,7 dá 65,4. Se você for comparar com o anterior, aqui o valor é diferente aqui embaixo, tá? Então, quando eu faço a divisão, tá? Quando eu faço a divisão, pessoal, vai dar 15,29 metros por segundo. Pessoal, observe que aqui, ó, é que eu fui pegando e colando, eu esqueci de mudar, mas aqui é 3,5, 3,5, 3,5, tá bom, pessoal? Corrija aí, tá? Senão a gente, como eu falei, no slide eu vou acabar corrigindo esse problema aqui, mas é 3,5. Então, observe que deu o quê? Um valor diferente. No exercício da letra A, vocês viram que tinha dado quase aproximadamente 21 se eu arredondasse, e agora deu 15. Aí a pergunta, a velocidade média é a mesma? Ou ele pergunta aqui se a velocidade média é a mesma, tá? Ou seja, se o movimento do carro é uniforme, tá? Então ele pergunta aqui, ó, vou destacar aqui para você observar. Ele pergunta aqui, o movimento do carro é uniforme? Opa, deu um probleminha aqui. Vou fazer aqui, fica melhor. O movimento do carro é uniforme? Ele pergunta. Pessoal, como deu velocidade diferente, é lógico que não, né? Porque para ser uniforme teria que dar o mesmo valor. Beleza, pessoal? Bem, vamos lá, vamos fazer mais outro exercício aí. O próximo exercício diz o seguinte. Deixa eu aqui tirar aqui de novo. Beleza. Um móvel encontra-se com movimento retilíneo segundo a equação horária S igual a 10 mais 7t. Determine, letra A posição inicial do móvel. Pessoal, então, como é que eu faço isso? Esse é um exercício muito simples, mas que ainda alguns erram mais por falta de atenção, né? Se eu pegar essa fórmula e comparar com a genérica dele, que é o sorvetinho, S igual a S0 mais VT, é bom até, eu vou até voltar aqui para mostrar para vocês um negócio aqui para que vocês possam entender. Quando eu fiz a brincadeira do sorvetinho ou da fórmula do solteirinho, é bom lembrar o seguinte, S mais zero, ou vamos chamar aqui de O, S mais O dá o quê? Só. Pergunta, quem está só tem companhia? Não. Se não tem companhia, o S0 ele vem sempre apenas um número, diferente da velocidade que vem acompanhado do tempo.
Então, vocês guardem bem isso daí, ó. Enquanto a velocidade vem acompanhada do tempo, o S0 ele vem sozinho. Então, quem está só não tem companhia. Se não tem companhia, está sozinho. Se está sozinho, então a posição inicial é sempre o número sozinho. Aí vamos lá. Observando essa equação S igual a 10 mais 7t, qual é o número que está sozinho? É o 7? Observe que o 7 está do lado do t. Então não é o 7, é quem? 10. Então, se é 10, a posição inicial do móvel é 10 metros. Observe que ele, como é que eu sei que é metros? Ele fala sistema internacional. No sistema internacional, a gente usa para cinemática a posição em metros e o tempo em segundos, consequentemente, a velocidade em metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, entendeu essa primeira parte aqui? Lembre-se, S0, que é a representação da posição inicial, vamos chamar de SO. SO, se a gente juntar as sílabas, né? As letras vai dar só, vai dar uma sílaba com a pronúncia só. Quem está só, está sozinho, o próprio nome já diz, né? Então, o número que aparece sozinho, porque o outro número é o da velocidade, ele vem sempre do lado do T. Beleza, pessoal? Aí, a letra B diz o seguinte: qual é a posição do móvel quando t é igual a 4? Pessoal, é o seguinte, é bom deixar bem claro uma situação. Na maioria dos casos, quando você tem ele dá uma equação horária, é bem provável que o valor do S0 e da velocidade, né, eles sempre vão aparecer. Da velocidade obrigatoriamente, porque se há movimento, tem que ter velocidade. Agora, o S0 depende, porque às vezes ele dá como começando na origem, e aí não precisa representar porque é zero, mas são casos particulares. Agora, essas duas grandezas, a posição inicial e a velocidade, principalmente a velocidade, tem que aparecer. Se não tiver, você deve procurar através da fórmula da velocidade média. Pessoal, então a posição do móvel quando t igual a 4. Aí, só retomando aqui o que eu falei, tá? Aproveitando aqui o exercício da a letra B aqui, nós temos o seguinte: nesse caso, entenda essa equação, ou ele vai querer que eu encontre o S, ou ele vai querer que eu encontre o T. Ou é um, ou é o outro, beleza? Então, nesse caso, ele quer a posição. A posição é o S. Quando? Quando o tempo for 4, ou no instante 4. Então, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. S é igual. Aí a gente repete a equação. 10 mais 7 vezes... Quanto vale o tempo? 4. Então, 7 vezes 4. Professor, aqui o senhor colocou vezes, mas aqui não tem. Lembre-se que quando você tem um número do lado de uma letra, esse número multiplica a letra, tá? Aí aqui eu tenho que representar, senão ficaria 74. Beleza, pessoal? Então, 7 vezes 4. Outra coisa, muita gente ele acaba de forma errônea somando para depois multiplicar, tá? Eu brinco que na matemática tem hierarquia. Primeiro, entre você fazer a operação da adição e da multiplicação, resolve primeiro a multiplicação. Então você vai ficar como? S, repete o S, o igual, o 10 mais, e agora você multiplica. 7 vezes 4, 28. Então fica S igual a 10 mais 28. Somando isso, 10 mais 28, 38. Tudo bem, pessoal? Mais fácil do que isso, somente outro disso, não é isso, pessoal? Olha só, vai falando aí, vai compartilhando aí, dando like aí, por favor. E vai também no bate-papo aí, pode colocar suas considerações aí, pessoal, tá bom? Que tá gostando, que a aula tá boa, que o professor é bacana, tá? Vamos fazer uma propaganda aqui, minha aqui, rapidinho. Pessoal, então olha só. O instante, agora mais uma pergunta, letra C. O instante em que o móvel passa pela posição 150 metros. Vamos lembrar que eu falei que ou encontro o S ou encontro o T. Na anterior a gente encontrava o S. Agora a gente vai encontrar o T, porque olha o que ele pergunta. O instante. Então ele quer saber o
tempo. Então, vamos lá. O instante que o móvel passa pela posição 150 metros. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Opa, opa, aí, beleza. S, então, vai ser quanto? 150. Então, vai ficar 150 igual a 10. Aí, repete o mais, repete o 7t. Beleza? Então, fica 150 igual a 10 mais 7t. Aí, a gente vai fazer o quê? Separar as variáveis dos números, né? Então, vamos lá. Pego o mais 7t, passo para o outro lado, fica negativo. E pego 150 e também passo para o outro lado, para o segundo membro, que também vai ficar negativo. Então, o 7t que estava no segundo membro, joguei no primeiro membro. Aí muda a operação, né? Pega a operação contrária, contrária da adição, subtração. Depois, o 150 que estava no primeiro membro, joga para o segundo membro. De novo, inverta a operação, né? O oposto da soma é a subtração. O 10 que permaneceu no mesmo membro, no segundo, mantém o sinal dele. Tá? Não esqueça disso. Cuidado, isso daqui é passível de muitos alunos errarem. Mas como professor Júlio, você não erra, beleza? Muito bem. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. A variável ela vai ficar negativa. Tá? E como a gente quer achar não o valor dele negativo, mas o valor dele positivo, então nós vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar por menos 1, que aí eu consigo inverter, né, a operação, esse sinal, trocar esse sinal aí pelo sinal oposto. Então, fazendo um jogo de sinal, menos com menos 1, né? Menos com menos, mais. Vai ficar 7t igual menos 150, fazendo o jogo de sinal, menos com menos, mais 150, e mais com menos, menos 10. Observe que todos os números que eram negativos ficaram positivos, e todos os números que eram positivos ficaram negativos. Continuando, nós vamos ter o seguinte, 7t igual a 150 menos 10. 150 menos 10, 140. Isso é muito fácil, né? Matemática é fácil, para quem sabe. Beleza, vamos lá. Então, agora vamos isolar o t. Vamos isolar o t. Como é que eu isolo o t? Seguinte, 140 que já está lá do outro lado isoladinho, fica em cima. E o 7 que acompanha o t, ó, vai lá para baixo. Você vai dividir o 140 por ele. Então, vai ficar 100t igual a 140 por 7. E o final, olha só, 20 segundos. Então, 140 por 7 dá 20 segundos, né? Dá 20. Então, o instante que o móvel passa pela posição 150 vai ser no instante 20 segundos. Gente, isso não é fácil. É muito fácil. Vamos lá, então. Mais um aí, pessoal. Esse é um pouquinho mais trabalhoso, mas também não muito difícil, beleza, pessoal? Vamos lá. Vai dando like aí e vai elogiando no bate-papo aí, assistindo e aprendendo, assistindo e aprendendo. Beleza, pessoal? O módulo do deslocamento escalar do móvel entre os intervalos de tempo 3 segundos e 12 segundos. Muito bem. Então vai ficar assim, ó. Primeiro, nós vamos ter dois tempos e ele quer o deslocamento entre esses dois tempos. Então, nós vamos ter que fazer aqui 3 cálculozinhos. Professor Júlio, 3 cálculos, pelo amor de Deus. Estou cheio de coisa para fazer. Mas são 3 cálculos fáceis, fáceis, fáceis. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer o seguinte. Vamos identificar o tempo 3 e o tempo 12 usando o S3 e S12, beleza? Então, vamos começar pelo S3 aqui, vamos resolver tudo. Então, o S3 vai ficar o quê? 10, observando que a nossa equação se mantém, 10 mais 7t, né? S igual a 10 mais 7t. Então, a gente vai seguir ela. Então, vai ficar S3 igual a 10 mais 7 vezes... Opa! Se é o S3, refere-se ao tempo 3, 7 vezes 3. Aí a gente resolve, vamos resolver. S3 igual a 10 mais 7 vezes 3, 21. Isso mesmo, 7 vezes 3, 21. Somando 10 mais 21, 31 metros. Beleza, pessoal? Então vamos lá, continuando aqui. Agora a gente vai achar o S12, ou seja,
a posição no tempo 12, no instante 12 segundos. Então, vamos agora usar como parâmetro a forma que o exercício nos deu. Então, vai ficar 10 mais 7 vezes 12, tá? 10 mais 7 vezes 12, o S12. Então, o S12 vai ser igual a 10 mais 7 vezes 12, 84. Somando 10 mais 84, 94 metros. Então, nós achamos aqui o quê? A posição no instante segundos e a posição no instante 12 segundos. Ai, professor, acabou aí? Não acabou. Lembra que eu falei que são 3? Nós fizemos 2 cálculos. Agora vamos fazer o terceiro e último, beleza? Vamos lá então. Como ele quer o deslocamento, então a gente vai pegar o deslocamento entre os tempos 3 e 12. Então vai ser a posição no tempo 12 menos a posição no tempo 3 segundos. Beleza, pessoal? Você pode ver que eu coloquei coloridinho para você não esquecer. Então, taca-lhe pau aí, vamos lá. Então, ΔS vai ficar o quê? A posição 12, 94. E a posição 3, 31. Então, vai ficar 94 menos 31. Fazendo essa diferença, olha o deslocamento entre os dois tempos. 63 metros. Ai, professor Júlio, pensei que era mais difícil. Exatamente. Não é difícil, não. Isso daqui é fácil, pessoal. Olha só, se não entendeu, peço para que vocês voltem o vídeo aí e assistam de novo, porque eu creio que está muito bem esmiuçado e explicadinho para vocês. Beleza, pessoal? Estou à disposição aí. Você já tem o meu número do WhatsApp. Manda aí a mensagem aí. Fala, professor, gostei muito do seu vídeo, tá bom? Manda no bate-papo, manda no WhatsApp aí. E vamos que vamos, porque lá vem mais coisa. E por último, olha só, por último, uma perguntinha básica aqui. Qual é a perguntinha? O movimento é progressivo ou retrógrado? Meu Deus, o que é isso? Movimento progressivo ou retrógrado? É simples, pessoal. Olha só. Lembra que o movimento progressivo é aquele movimento em que o corpo ele se movimenta no mesmo sentido da trajetória positiva ou correta? E que o retrógrado ele se movimenta no sentido contrário ao sentido real da trajetória? Pois é. Aí fala assim, professor, mas como é que eu vou lembrar disso? Beleza, vamos para o macetezinho aí tranquilo. Lembra que quando o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Professor, verdade, já tinha esquecido, a velocidade é positiva. E quando o movimento é retrógrado, a velocidade é o quê? Ah, isso mesmo, negativa. Sabia que você sabia responder. Pessoal, qual dos dois números representa a velocidade aqui em cima? É o 10 ou é o 7? Lembra? O 10 está sozinho, o 7 está acompanhado do tio, né? Lembra que um é o solteirinho, o outro é o viúvo ou velho? Lembra que o velhinho de muita idade precisa de cuidados, então ele precisa de ajuda de alguém? Precisa da ajuda do tio. Aí eu pergunto, o velhinho começa, a palavra velho começa com qual letra? V. E a velocidade começa com qual letra? V. Ah, professor, então é o 7. Isso mesmo, meus queridos, 7. E o sinal dele que vem antes é o quê? Positivo ou negativo? Tá? Positivo ou negativo? Vou até colocar aqui para ver se você consegue observar. Olha só, olha só. Positivo ou negativo, galera? Nossa, Deus, daqui tem que até... Vou até mudar aqui, que agora eu fiquei até com vergonha do meu círculo. Tá doido? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos... Positivo ou negativo, pessoal? Professor, positivo, isso mesmo. Então, se é positivo, o movimento é progressivo. Beleza, pessoal? Fácil? Não, muito fácil. É isso aí. Vamos que vamos. Próxima questão aí.